O tema de hoje da nossa live é como superar a dificuldade de entender programação Java. Eu sei, muita gente tem essa dificuldade, eu mesmo já passei por isso. E quando eu falo sobre essa parada de superar a dificuldade de entender Java, eu estou falando que é o seguinte, cara. Sabe quando parece que a linguagem não entra na sua cabeça? É disso que eu estou falando. Como superar esse nível de dificuldade? De que você fica com essa sensação que, putz, parece que eu nunca vou entender isso, é difícil demais, e não é, tá? Não é de fato tão difícil assim, mas sim, quando a gente vai tentar aprender ela sozinho, sem orientação, sem apoio, ela sim parece que não entra nunca na cabeça e parece que nunca vai entrar na cabeça. E uma parada é o seguinte, se você também acha que, tipo, você vai conseguir aprender Java vendo só vídeo gratuito por aí, sem apoio, sem ler livro, você vai se enganar. Você vai estar se enganando, certamente. Por quê? Eu até vou compartilhar aqui como que eu fiz para superar essa parada essa dificuldade, porque eu também passei por isso, de ter a sensação que parece que a coisa não flui, parece que não entra na cabeça, parece que não vai servir para nada, parece que eu não vou dar conta de desenvolver nada com isso. Eu também já passei por essa situação, já senti isso na pele, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês nessa live algumas sacadas que eu usei na minha vida de fato para poder lidar com isso, tá? Para poder superar este obstáculo, ok? Então, saibam que isso é comum, é normal, você vai ter esse sentimento no começo, sim, e uma das maneiras de você superar essa dificuldade é se possível, busque um mentor. Se você tiver um treinamento que tem um mentor, alguém que de fato possa tirar sua dúvida, vai te ajudar, tá? Na época, quando eu aprendi Java, por exemplo, eu fiz um treinamento que era um treinamento de programação. Na época era um treinamento presencial, né? Inclusive, daqui a pouquinho eu vou mostrar, vou falar mais a respeito disso. Mas eu fiz um treinamento presencial e eu vou te contar os prós e os contras desse treinamento na época. Inclusive, foi uma parada que aterrissou na minha cabeça aqui agora, que eu tive bastante dificuldade para aprender Java quando eu comecei. E uma das coisas é, busque ter um mentor. Outra, participe de fóruns de discussão, tá? O principal, Stack Overflow, que é em inglês. Aí você fala, putz, cara, não sei inglês. Eu vou te dar uma dica de como você faz para lidar com isso. Tem um outro fórum também, que aí é nacional, que é o Guji. Você pode postar suas dúvidas no Guji também. A galera costuma se ajudar. Mas, de fato, assim, o melhor fórum é o Stack Overflow. A galera posta muito lá, ele é em inglês, mas a galera ajuda num nível assim que, cara, você pode até considerar que é um nível surreal, sabe? A comunidade Java se ajuda demais, demais, demais. Então, assim, participar desses fóruns pode ser muito importante para a sua carreira, de fato. E eu vou dar algumas dicas de como você faz para poder usar eles na sua potência máxima, para você acelerar a sua carreira, tá bom? Uma das coisas que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, como que eu fiz para superar a minha dificuldade de aprender Java? Eu lembro que é o seguinte, quando eu aprendi Java, eu estava na facul, aí eu fui fazer um treinamento de programação Java em São Paulo, tá? Eu morava no interior nessa época, bem no interiorzão mesmo, lá em Araçatuba, no interior de São Paulo. E aí eu fui para São Paulo fazer um treinamento de Java. Na época, quando eu fiz o curso de programação, existiam 2 cursos. Existia um que era básico, que ensinava lógica de programação e a base da programação Java,
e o outro curso que ele já era avançado. E aí ele não ensinava lógica, e ensinava só mesmo a programação Java, orientação a objeto e tal, mas ele era preparatório para certificação. E na época eu não tinha grana para fazer os dois, eu tinha grana para fazer um só. Aí eu parei, eu pensei e falei, cara, acho que eu vou fazer o avançado, porque tipo, o básico depois eu me viro, né? E aí foi o que eu fiz. Tipo, eu fui lá, me joguei no avançado, era presencial o treinamento, era um treinamento de uma semana. E, cara, lá eu apanhei, velho. Eu apanhei que nem um condenado, de verdade, apanhei muito. E eu lembro que, assim, a minha lógica de programação era bem fraca naquela época. E o instrutor, ele viu eu com dificuldade e tal, e ele falou, cara, tipo, não tem como eu te ajudar, né? Treinamento presencial, tipo, tem a turma inteira para você dar apoio. Então, cada hora você dá apoio para um. Ele falou, o que você pode fazer é, pega esse livro aqui, ele me indicou o livro que era o do Deitel, o Java como Programar. Ele falou, cara, vai numa livraria aqui em São Paulo, tal, compra ele e engole esse livro, cara. E aí vem tirar dúvida comigo. E foi o que eu fiz. Eu, tipo, era um treinamento de 2 semanas, né, noturno. Era só na parte da noite, que inclusive o treinamento noturno ele era mais barato, né? Talvez porque ninguém queria estudar à noite em São Paulo, por ser mais perigoso naquela época e tal, não sei. Mas eu sei que assim, o treinamento ele era mais barato se você fizesse à noite. E eu fiz à noite porque era o que cabia no meu orçamento, né? Não porque eu precisava fazer à noite. E aí, beleza, eu passei 15 dias lá, engolindo esse livro, aquela média daquele livro com 1.200, 1.300 páginas, né? Eu falo assim porque, cara, de verdade, nessa época eu odiava ler, não era a pessoa de ler, mas eu queria tanto entender a programação que, cara, eu engoli aquele livro, velho, de verdade. Tipo, nesses 15 dias eu li aquele livro, acho que não foi inteiro, cara, mas pelo menos metade dele eu li. Então, tipo, imagina, um cara que nunca tinha lido praticamente na vida foi meio que forçado a engolir um livro de 1.200 páginas, estilo Bíblia mesmo, né? Bem denso. Cara, eu sei que, tipo assim, ali foi meio que um treinamento de choque para mim, né? E foi onde eu comecei a gostar, né? Peguei gosto por leitura. E eu tirava algumas dúvidas lá no treinamento, sim, mas, cara, eu tive muita dificuldade. E uma coisa que até fica presente para mim hoje é que naquela época, como o curso ele era presencial e ele tinha uma duração curta, tipo, beleza, eu tive suporte ali do instrutor naquela época. Só que, cara, de verdade, eu saí de lá boiando, tipo, eu não sabia ainda programar, não. Eu saí de lá apanhando pra caramba. Tanto é que depois eu fui estudar para tirar a certificação por conta própria e ainda assim eu demorei para pegar. Mas por quê? Porque, cara, não tinha como eu tirar dúvida. Saca? Tipo, na faculdade, os professores eram umas ameba de, tipo, de Java, não manjava. Ninguém sabia. Eu não tinha tanto contato assim com o instrutor também, para ele poder tirar minhas dúvidas. Tipo, o treinamento era de 15 dias, acabou, acabou, e um abraço, né? Não tinha, que nem hoje em dia você contrata um treinamento online e você pode ter um suporte, que nem, por exemplo, no meu eu ofereço suporte de 2 anos, né? Suporte ao vivo, inclusive, mas naquela época, cara, não tinha. Eu tive que penar, se virar, postar em fórum, e ler, reler, ler, reler, ler, reler, ler, reler, até a parada entrar na minha cabeça. E foi como eu fiz. E uma das coisas que me ajudou a entender a programação foi que eu fiz o quê? Eu, naquela época, o meu norte era a certificação. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o livro preparatório para a certificação de programador e fui estudar. Fui estudar, comi aquela parada. Fui até eu tirar a certificação. E, em paralelo, enquanto eu estudava para a certificação, eu desenvolvi um projeto, que era um projeto de automação de restaurantes,
que aí envolvia Java ME naquela época, envolvia Java EE, assim, envolvia um monte de tecnologias, né? Ele tinha parte desktop, ele tinha uma parte que seria web, ele já envolvia mensageria, né? Filas, tópicos, então assim, tinha bastante tecnologia já para aquela época. Coisas que hoje em dia são mais comuns, naquela época, tipo, ninguém praticamente sabia usar. Poucas pessoas, inclusive, sabiam que existiam. E, tipo, eu fui me forçando a entender e colocando a parada em prática dentro do meu projeto. Então, putz, uma hora eu falei, nossa, eu vou precisar da tecnologia para fazer, implementar uma fila, né, para poder distribuir os pedidos entre os setores, né, para o meu projeto de automação de restaurante. Aí eu ia lá, ia pesquisar, e assim eu fui seguindo, né, me virando, sozinho, de fato. Só que, como eu estudei com duas metas. Uma, aprender para eu fazer um projeto. Segunda meta, aprender para tirar certificação. Eu tinha duas coisas para eu balizar o caminho que eu estava seguindo. Então, tipo, eu conseguia ver o meu progresso. Por quê? Porque eu tinha uma meta. Na verdade, duas metas. E as metas eram: uma, tirar a certificação de programador. Dois, fazer o meu projeto. Como eu estava conseguindo fazer o projeto e estava me preparando para a certificação, eu não desistia no meio do caminho. Porque, cara, quando você tem uma meta muito clara e você vai trabalhando para chegar nela, mesmo que muitas vezes seja uma meta de médio ou longo prazo, fica mais difícil você desistir no meio do caminho. Inclusive, foi legal até eu pensar nisso. Eu decidi esse tema dessa live de hoje. Por quê? Porque eu vejo muito a galera falar a respeito de tipo dificuldade de entender Java, de aprender Java e tal. E aí eu vejo, putz, como que eu consegui me virar sozinho naquela época, né? Que até foram sacadas que eu usei para poder criar o meu método de ensino. Né? Meu método de ensino, meu método de ensinar meus alunos a estudar. E aí, olha só que interessante. Quando você tem uma meta, e essa meta é clara, você consegue medir que você está chegando perto dela. E quando você consegue medir que você está progredindo, você consegue ver que de fato você está progredindo. E aí você, cara, não desiste. Qual que é uma parada que eu acho que assim é um problema muito sério da galera que está estudando programação? Principalmente Java. Eles querem aprender, mas eles não têm uma meta clara, não tem um jeito de medir se ele está progredindo ou não. E aí, como a tecnologia Java em si, ela tem várias coisas e várias etapas para serem aprendidas, se você não tem um método, se você não tem uma meta, e você não tem um guia claro de tipo das etapas que você vai ter que seguir para você chegar na sua meta, cara, vai dar merda. Provavelmente você vai desistir. Então, assim, o segredo, primeiro, ter um projeto. Segundo, cara, estudar para certificação. São duas coisas que eu acredito que, assim, inclusive, são coisas que fundamentam a minha metodologia de ensino, né? Porque eu ensino baseado em preparar para certificação e desenvolver um projeto que resolva algo de verdade do mundo real. Por que que eu penso nisso? Porque, cara, é o que eu fiz para poder desenvolver minha carreira, deu muito certo, eu cresci muito rápido, me ajudou a não desistir, eu não desisti, eu fui, e olha que eu tive dificuldade pra caramba, não foi fácil, não foi fácil, eu me virei sozinho, mas eu cheguei lá, consegui, tirei certificação, eu tinha a minha meta de ter minha empresa de tecnologia, tive, então assim, cara, dá certo, né? Várias pessoas que eu
mentorei, que eu entreguei minha metodologia, cara, os caras conseguiram fazer isso também. Conseguiram ter muito sucesso na carreira. Então, cara, dá bom. Então, de fato, segredinho para você chegar lá. Primeiro, certificação. Tem gente que fala, putz, Castilho, mas é muito difícil. Não, não é. Você só tem que estudar. E outra, tem que ter a meta e você tem que ter passos para você saber que você está progredindo nesse estudo da certificação. A mesma coisa, para o seu projeto, você também tem que ter como mensurar que você está progredindo para você chegar no seu projeto pronto. Ok? Isso são itens extremamente importantes. Beleza. Eu te disse duas coisas extremamente importantes e que eu sei que tem muita gente que vai achar que, tipo, é básico demais ou pode até pensar que, putz, Castilho, eu não tenho a menor ideia de como fazer isso. Que é a questão da meta. 1, do projeto. 2, da certificação. E aí eu falei para vocês, tipo, ter um mentor seria crucial. Como, por exemplo, eu não tive e por isso eu me ferrei. Na época que eu estava fazendo facul, eu tive um mentor para me ajudar na parte do projeto, do sentido de, tipo, escrever a documentação do projeto. Mas da área de programação, eu não tive suporte. Eu tive que me virar. E aí eu dei algumas orientações para vocês. Pô, uma das coisas é você procurar, por exemplo, tirar dúvidas em grupos de usuário. Então, a gente tem o Stack Overflow, que é o principal do mundo hoje para você tirar dúvidas de programação. E aí eu sei que você pode pensar, putz, cara, eu não sei inglês. Cara, usa o Google Tradutor, vai lá, posta. E se você não entender, cara, tipo, traduz, pergunta de novo. Mas é importante, mesmo que você não saiba inglês, faça perguntas para tirar dúvidas de programação no Stack Overflow. Tipo, o RUG é legal, é bom, só que no Stack Overflow você vai ter respostas mais rápidas. E provavelmente a dúvida que você tenha até já vai estar respondida lá. Então sempre procura primeiro em inglês, tá? E um outro ponto. Eu acompanho grupos de discussão da linguagem no Facebook também, né? Não sei se você participa, talvez você participe, talvez não. E uma coisa que eu vejo muito dentro dos grupos de discussão de programação, principalmente no Facebook, é que o nível de boa parte da galera que colabora lá é muito ruim, muito baixo. Tipo, só tem galera que está estudando de fato e, tipo, muito baixo o nível. Então a galera responde as paradas lá, que, sério, tipo, confunde mais a cabeça ainda de quem está tentando aprender. Então, uma dica aqui já importante: não façam perguntas sobre programação em grupos de discussão dentro do Facebook. Cara, já vai direto para o Stack Overflow, pergunta em inglês, usa o Google Tradutor e abandona essa parada de grupo de Facebook. Porque, de verdade, as respostas lá são muito ruins. Muito ruins, sério. São desesperadoras. E rolam umas discussões nervosas lá, sabe? Porque a galera tem um nível muito raso de programação. Os programadores bons dificilmente respondem lá. E às vezes, quando eles respondem também, você tem tanta gente ruim lá interagindo que, tipo, o programador bom ele não tem saco para ficar lá defendendo o que ele respondeu. Então, tipo, foda-se, né? Se vira aí, negão. E isso não acontece, por exemplo, quando você vai no Stack Overflow. Então, é muito melhor. Já parte para os fóruns em inglês, que você vai ter respostas muito melhores, tá? E a galera lá não vai, tipo, te sacanear, tá bom? Então, tipo, não cometa o erro de ficar tirando dúvida de programação em grupo de Facebook, porque de verdade o nível das respostas lá é muito baixo, né? Isso eu estou falando dos grupos gratuitos, tipo, você pegar, por exemplo, a comunidade de programadores Java Brasil dentro do Facebook, programação dentro do Facebook, cara, tipo, é muito foda. O nível de respostas é muito ruim.
porque você não sabe a formação da galera, e a galera acaba viajando na maionese na hora de responder. E ainda existe uma parada que é o seguinte: a maioria da galera que está aprendendo, ela mal sabe escrever de fato. Português básico mesmo, sabe? Português. As pessoas nem sabem tirar dúvida por escrito. E aí, tipo, você pega uma pessoa que mal sabe escrever a própria dúvida que tem e explicar, aí ela posta uma dúvida lá num grupo do Facebook, e aí as outras pessoas também mal sabem escrever, cara, imagina, vira um caos. A pessoa não sabe perguntar, os outros não sabem explicar, e muita gente básica ali interagindo, não rola. Então, tipo, é o caos em cima do caos. Então, foge desses grupos gratuitos de Facebook aí, porque dificilmente você vai ter boas respostas. Parte para o Stack Overflow. Sério. Pergunta em inglês que vai dar bom. Usa o tradutor que, cara, vai rolar. Você vai por um caminho melhor. Tá bom? A galera é mais predisposta a ajudar nesses grupos em inglês. E, tipo, se você não sabe e tal, e quer usar alguma coisa em português, usa o Guji, né? Porque o Guji, a galera interage mais em português lá e tal, mas, assim, eu ainda prefiro os grupos em inglês porque eles são mais rápidos em estar interagindo, tá tirando dúvidas, tá? Outra opção seria você se inscrever num treinamento, tá? Seria uma ideia bacana, desde que o treinamento te dê suporte, que você tenha tirar dúvidas. Tenha como tirar dúvidas, ok? Uma boa ideia para você ter uma meta de estudo dentro da trilha de programação Java seria, sim, você ter um guia de estudo para você tirar a certificação, tá? Eu acho que, assim, é uma boa régua. A galera me pergunta muito assim, fala, Castilho, como que eu vou saber se eu tô um bom programador? Java, né? Cara, tipo, primeira coisa que eu acho que é balizadora de qualidade de código e de entendimento da programação é a certificação. Segunda coisa, você conseguir fazer um projeto sozinho. É o que vai dizer se você tá bom ou não. E um projeto sozinho não é tipo você fazer um CRUD simples também, né? Você fazer um CRUD, mas que realmente trate problemas, que não deixe tipo, o usuário fazer qualquer coisa, né? Uma coisa é você fazer um CRUD sem tratamento nenhum, tipo por exemplo, de filtro dentro dos campos de cadastro, não deixar o cara colocar data errada no campo de data, não deixar o cara colocar data inválida em campo de data, não deixar entrar informações incoerentes dentro do seu CRUD, né? Uma coisa é você fazer um CRUD por fazer, outra coisa é você fazer um CRUD com regras de negócio. Por exemplo, não permitir um e-mail inválido, validar isso, não permitir um CPF inválido, não permitir um CPF inexistente, sabe? Garantir o contexto da informação que está sendo fornecida dentro do seu cadastro. Isso seria importante. Por quê? Porque isso te daria também base para você defender o que você de fato já implementou, para você poder passar depois de uma entrevista de programação. Ok? Isso sim seria muito bom, seria importante e seria algo que te ajudaria de fato a chegar em algum lugar. Porque fazer um CRUD simples é muito fácil, qualquer pessoa consegue fazer. Agora, você, por exemplo, fazer um CRUD pensando em filtro, pensando em bloquear o usuário, de não colocar informações que vão quebrar o seu programa, aí é outra conversa, que aliás é onde a gente acaba gastando muito mais tempo quando a gente desenvolve um software, em proteger ele para que o usuário não entre com informações erradas, com informações incoerentes e que vão poder quebrar o seu sistema ou até a segurança do seu sistema. Então, tá aí uma boa dica aí de coisas que você podem se preocupar para você saber se você é um bom programador ou não, tá? Então, assim, isso aí eu acho que é crucial para você superar essa dificuldade de entender Java. Tenha um projeto que você queira desenvolver e faça isso. Desenvolva ele. Já sabendo que
Para você ser hoje um desenvolvedor Java, você não vai ser só um desenvolvedor Java. É importante que você saiba outras coisas, tá? O desenvolvedor Java, ele sabe Java, ele sabe JavaScript, HTML e CSS. Tipo, isso aí é o... Vamos falar de o canivete suíço do dev, né? Que é o que a galerinha chama aí do dev full stack. Saber fazer tudo, todas as etapas, né, do sistema, desde o back-end até o front-end. Só que o dev Java ele não é o cara que manja muito, não é o cara que vai ficar focado em fazer tela, ele vai estar mais focado em fazer a parte de serviço, a parte do back-end, a parte de camada de negócios. Ok? Então, não se preocupe muito no front-end, mas sim se preocupe em desenvolver a sua camada de negócios de maneira que ela proteja que o seu software não esteja cagado, não seja cagado por uma entrada de dados inválida do usuário lá no seu front-end. Ok? Isso seria um bom caminho para você dizer, putz, estou no caminho certo para ser um programador bom. Né? E aí existe uma parada que é o seguinte, hoje o mercado de programação no Brasil ele está precisando de muito desenvolvedor sênior, tá? Muito desenvolvedor sênior. E a gente não tem nem bons desenvolvedores júniores. Então, por que eu sempre recomendo a galera começar estudando pela certificação de programador? Como o mercado ele está muito carente de desenvolvedores de altíssimo nível, você ter uma base sólida é o que vai permitir que a sua carreira cresça rapidamente e você chegue a sênior rápido. Para você não ficar sapateando depois, dando cabeçada, se você já começar estudando para certificação, tirar ela e aí você fazer um projeto, você vai ter facilidade para crescer na carreira. E de fato, o que as empresas estão precisando é de devs de alto nível. Então, dev pleno, sênior, tá? E os juniors, tipo, a galera tá contratando porque tá precisando de desenvolvedor. Mas o que de fato eles precisam mesmo são de bons desenvolvedores, ou seja, pleno e sênior. Como não tem, eles acabam pegando os que têm a base melhor e se vira para acelerar essa galera para eles chegar a sênior o quanto antes. Né? É o que tem acontecido com as empresas. Não é à toa que vocês têm visto também tantos bootcamps, tantas ações de empresas que contratam você como júnior, te dão um processo de aceleração interno para você virar pleno o quanto antes. Por quê? Porque as empresas de fato estão precisando de bons programadores. Então, quando eu falo para você, cara, que tem duas réguas para você puxar o seu nível de programação para cima e acelerar a sua carreira, que são certificação e você desenvolver um projeto, não é à toa, é porque isso de fato são duas boas grandes metas para você poder acelerar o seu aprendizado. Fala, cara, vai ser fácil? Não vai. Não vai ser fácil, não é trivial. Se fosse trivial, tava sobrando programador, mas está faltando programador. E por que está faltando programador? Porque a galera não quer. A galera não quer aprender o que precisa ser aprendido, que é a base. Ter solidez no aprendizado. Para poder te permitir que você se torne um dev sênior. O problema é que é o seguinte, o que acontece? A gente está cheio de desenvolvedores rasos no mercado. E isso, de fato, é o que acaba gerando boa parte da dificuldade que a galera sente em aprender programação. Sabe? A galera sente uma dificuldade de aprender, de entender, de crescer na programação, justamente por quê? Porque eles vivem procurando atalhos e fugindo do que precisa ser estudado. Só que, cara, a carreira cobra. Você vai acabar tendo que estudar isso, senão você não vai chegar a sênior nunca. Né? E, inclusive, não é tão incomum assim você ver pessoas que no mercado tipo, levaram 10 anos ou mais de 10 anos para chegar a sênior. Mas não é porque precise
de você passar por todo esse tempo para chegar a sênior. O problema é que a maioria das pessoas não quer estudar base, e aí por isso elas se ferram na carreira, e depois de velho vai ter que estudar base para poder se tornar sênior um dia. Tem jeito. Então, assim, eu sei que não é o caminho mais gostoso. Não é legal, tipo assim, falar, putz, Castilho, é legal você sentar para estudar para certificação. Cara, não, é muito mais legal você fazer churrasco, tomar cerveja e ficar de boa. Mas é o que vai te fazer crescer na carreira. Como que eu sei disso? Eu passei por isso. Uma época da minha vida, quando eu comecei, cara, eu me dediquei para os estudos. Foi gostoso? Não, não foi gostoso. Só que nem hoje eu tenho facilidade. Tipo, se eu pegar hoje e falar, eu lançou um framework novo, vou estudar e vou aprender ele assim. Lançou uma tecnologia nova. Nossa, fudeu, tecnologia nova. O mundo de programação não para de mudar. Castilho, meu Deus do céu, isso não é para mim. Cara, tipo, eu vou lá, pego e aprendo assim, rápido. Por quê? Porque lá atrás eu paguei o preço de estudar para ter uma base boa de programação. Então, quando eu falo para vocês que vocês têm que aprender uma base boa de programação, é por isso. Porque isso é o que vai te proporcionar ter uma flexibilidade como desenvolvedor depois. Ter flexibilidade, você poder trabalhar com coisas legais, pegar projetos bacanas, desafiadores, que não é qualquer um que vai resolver, mas você vai. Mas no começo não vai ser gostoso. Você vai ter que estudar coisas que, tipo, tem muita gente que não quer estudar. E por quê? Porque, cara, porque não é gostoso. Mas é o que precisa. É o que o mercado precisa. Precisa de desenvolvedores bons. Então, tipo, cara, tu quer aprender uma linguagem legal que vai te dar uma carreira top e vai te dar flexibilidade de mercado? Java. Depois, JavaScript. E, cara, entenda de estrutura de dados, os algoritmos base, manje deles. Isso vai te proporcionar uma base sólida para depois você aprender qualquer outra coisa. Então, não foge da base, tá? Não foge da base. Estuda a base, porque ela vai te ajudar a crescer assim. Mas o começo, se você não tiver uma régua para você medir se você está progredindo, tipo, vai ficar foda, você vai se perder, você vai tender a desistir. Então, que nem eu, por exemplo, dentro do treinamento, a régua que eu dou para os meus alunos é, cara, primeira etapa, preparar para a certificação. Ponto. E aí tem, pô, no módulo 1, você tem que tirar 80%. No módulo 2, 80% de nota. Módulo 3, 80%. Aí fala, Castilho, tem nota? Tem, mas é você mesmo que faz o seu ritmo e você mesmo confere os seus exercícios. Só que a régua é essa. Você sabe que, pô, eu tenho que tirar 80% nisso aqui. Aí eu parto para o próximo, aí eu tiro 80%. Partir para o próximo, tiro 80%. Partir para o próximo. E assim vai, e você sabe que você está progredindo rumo a chegar na sua meta. E qual é a primeira meta? A certificação. Segunda meta, fazer o projeto. Ah, Castilho, pelo amor de Deus, como que eu vou fazer o projeto? Tem etapas também. Primeira coisa, vai fazer levantamento de requisitos, vai fazer o design. Você vai escrever a documentação dele. Depois você vai começar a pesquisar as tecnologias que você vai utilizar para resolver e desenvolver o seu projeto. E aí, você vai, então, começar a aplicar aquilo que você estudou da base. Saca? Aquela base que parece chata, que parece que vai ser inútil, parece que você não vai te servir para nada, a hora que você chega para colocar o seu projeto em prática, a coisa vai. Aí, tipo, você começa a ligar os pontos. Saca? Só que para isso, cara, você vai ter que sofrer um pouquinho no começo. Vai ter que estudar. Tem jeito.
Não tem jeito. É assim, né? É assim mesmo, tá? Tudo, antes de ficar fácil, é difícil.